amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o tema de hoje, baseado no Zohar Bereshit 81b, que é a Parashá de Lech Lechá. Vamos continuar contando a história de Abraão, entendendo a parte cabalística dessa Parashá. E é referente à frase, agora eu sei que você é bonita. Sara e a presença divina. E aconteceu quando ele estava perto de chegar ao Egito, isso está em Gênesis 12:11, quando Abrão estava próximo de chegar ao Egito e entrar no Egito, o Rabino Elazar disse, quando ele estava perto de chegar no Egito, considerando que deveria ter afirmado, quando ele se aproximou do Egito, mas ao contrário, está escrito, quando ele estava perto de chegar ao Egito. Por que diz quando ele estava perto de chegar? Isso é semelhante ao versículo, e Faraó fez com que se aproximasse. Isso está em Êxodo 14:10. Que ele trouxesse Israel a se arrepender. O mesmo se aplica aqui. Então foi porque se aproximou ele, ele trouxe o seu coração e sua essência a aproximar-se de Deus como deveria ser. Então, na verdade, é uma aproximação de Deus. Desde que ele estava quase chegando ao Egito, era necessário que ele discernisse entre o santo e o secular, que ele soubesse exatamente o que é santo e o que é secular. O secular a gente usa para o mundo mundano de hoje. E entre a luz e as trevas. Então ele precisava ir para o Egito para observar esses níveis baixos, ou essas forças de baixo nível, forças externas em suas camadas e em suas câmaras, a fim de melhorar e saber que é melhor manter distância desses pensamentos, assim como o comportamento dos egípcios. Então, ele tinha que ir lá, tinha que ver, tinha que experimentar isso, para ele saber e ter certeza que isso deveria ser evitado. Abraão conectou-se mais perto de Deus para não tropeçar nos maus caminhos do Egito, ou seja, das práticas ruins. O Rabino Eudá disse, venha e veja, desde que ele desceu ao Egito sem consentimento, ou seja, ele foi por conta própria, isto é, desde que Deus disse para Abraão, vá por si mesmo para a terra de Canaã. Vá por si mesmo para a terra de Canaã. Ele deveria ter pedido permissão para sair e não ter ido para o Egito. Embora houvesse fome no país, ou seja, no país de Canaã, e desde que ele saiu de sua descendência, ou seja, desde que ele saiu, toda a sua descendência, a descendência de Abrão, foi escravizada no Egito. Foi escravizada por 400 anos, como está escrito, e Abraão desceu ao Egito, o que significa que ele foi por conta própria, por sua própria decisão, não foi Deus que mandou ele para o Egito. Ele não disse vá para o Egito, Deus disse vá por sua conta. E ele foi, e isso causou que o povo todo, a descendência de Abraão, depois fossem escravizados por 400 anos. E também por causa disso, ele estava na miséria toda aquela noite por causa de Sara, ou seja, ele se sentiu miserável a noite toda por causa de Sara, que a gente já vai contar, quando ele fala que ela era irmã dele e não mulher dele. História bem conhecida da Bíblia. Ele foi punido por causa de Sara, porque ele não obteve o consentimento da Sara supernal, ou seja, da Sara lá de cima, da Sara celestial, que é a Shekhinah, que é a presença divina, a luz divina. Pois ele também fez com que ela estivesse no exílio no Egito, ou seja, ele levou a Shekhinah para o exílio. Abraão levou a Shekhinah
para o exílio do Egito. Porque ela ficou com ele lá. Sara não abandonou ele. A Sara que representa a Shekhinah, a presença divina. Então foi todo mundo, Abraão levou todo mundo para o exílio. E ele disse a Sara, sua esposa: eis que agora eu sei que você é uma bela mulher de se olhar. Está em Gênesis 12, 11. Até então, Abraão não sabia que ela era uma linda mulher para se olhar. O Abraão não tinha percebido que a mulher dele era linda. Isso já foi explicado no Talmud de Baba Batra 15a. Que até então ele não olhava para a forma física de Sara. Ele não via a Sara fisicamente. Ele via Sara espiritualmente. Por causa de sua excessiva modéstia, um com o outro. Então eles só se viam espiritualmente. Os dois eram muito modestos. Mas quando ele chegou perto de chegar ao Egito, ela se revelou e ele a viu. Aí sim ele enxergou ela com olhos físicos. Aí ele viu a beleza física de Sara. Outra explicação para o porquê ele estava ciente que ela era linda, como a aparência da maioria das pessoas sofre com as dificuldades da jornada, Sara não. Apesar das dificuldades da jornada, Sara permaneceu bonita e linda. E a sua aparência não mudou nada, absolutamente nada. Outra explicação das palavras, abre aspas, eis que agora eu sei, fecha aspas, é que Abrão viu a Shekhinah, ele viu a imagem de Deus acompanhando Sara. Aí ele enxergou a beleza, o esplendor. Por esta razão, Abraão se sentiu confiante que nada de ruim aconteceria com ela e disse, ela é minha irmã. Então, quando ele teve certeza que ela não ia ser prejudicada, aí ele fala que ela é irmã dele. A frase ela é minha irmã tem dois significados. O primeiro é literal. Sara era filha de seu irmão, era filha do irmão de Abrão, ou seja, era sobrinha dele. E, portanto, chamada de irmã. Como era filha do irmão, também era irmã. Era considerada assim naquela época. O segundo é figurativo, como no verso, dizei à sabedoria, sois minha irmã. Provérbios 7,4. A Shekhinah é chamada de sabedoria, ou sabedoria inferior e minha irmã. Também está escrito, por favor, diga que você é minha irmã, Gênesis 12, 13. E também está escrito, Israel disse para Moisés, fale você, referindo-se a Shekhinah para nós, Deuteronômio 5, 24. Ao falar com a Shekhinah, que apareceu sobre a cabeça de Sara, ele disse, então ele estava vendo e conversando com a Shekhinah. A Shekhinah apareceu para ele como se fosse uma coroa de Sara. Que possa estar bem comigo, Deus, quem é também Tiferet, vai dar recompensa para ela. E também minha alma viverá por causa de ti. Por uma questão da Shekhinah, por isso, como resultado através da Shekhinah, uma pessoa é elevada ao caminho da vida, para Tiferet, de onde ela tira a vida. A vida vem de Tiferet. Então devemos perguntar, quando merecerei ver a presença divina? Agora é a nossa pergunta. Quando eu, você e o resto do mundo vai merecer ver a presença divina? Quando minhas ações serão como as de Abraão, Isaac e Jacó? Isso é uma pergunta. Quando as nossas ações, ou a minha ou a sua, forem iguais às ações de Abraão, Isaac e Jacó, aí sim a gente vai conseguir ver a presença divina. Devo viver uma existência completamente correta? Fazer sempre a coisa certa? O que é surpreendente na seleção acima é que um professor diz que todos nós fomos punidos porque Abrão desceu espiritualmente ao baixo nível do Egito, sem o conhecimento de Deus. Então, na verdade, a decisão de Abrão de ir para o Egito, sem o consentimento de Deus, acabou trazendo todos nós para essa punição
de estarmos nesse mundo que não conseguimos enxergar a presença divina. E, no entanto, lá ele viu a Shekhinah. No entanto, Abrão viu a Shekhinah na hora que ele estava próximo de entrar no Egito. A Shekhinah, na verdade, está conosco no exílio. Nosso exílio até hoje, estamos todos exilados. Ela está sempre ao nosso lado, falando em nosso ouvido. A presença divina está sempre do nosso lado e sempre falando no nosso ouvido. Se ouvirmos a voz dela, e em nossa humildade ela está conosco. Temos que ser humildes e sentir e ouvir o sussurro da Shekhinah, da presença divina. Pois quando dizemos diariamente, antes de levantar, falamos a Deus a seguinte, quando a gente acorda, todo judeu que faz isso, ou pelo menos deveria fazer, quando ele abre os olhos ainda na cama, ele fala uma bênção. Que diz o seguinte, que humilha os altivos e levanta os humildes, retira o cativo, libera os humildes e ajuda os pobres. Devemos imaginar que a Shekhinah está realmente conosco. Em seguida, louvamos a Deus. Mas antes desse elogio, reconhecemos que ela está ligada a nós, mesmo no nosso ponto mais baixo, ou seja, na nossa bênção da manhã, a primeira de todas, a gente reconhece que estamos ligados à Shekhinah, mesmo aqui no nosso ponto mais baixo, a Shekhinah está conectada conosco. Alguns acham que a segunda noite de Pesach, que alguns tratam apenas como uma reprodução instantânea, a versão de memória é ainda maior que a primeira, para a Shekhinah estar conosco fora da terra de Israel. Ou seja, para a Shekhinah estar conosco no exílio. Como podemos manter essa consciência sempre? Como podemos abrir nossos olhos para a incrível luz circundante? Como podemos abrir nossos corações ao nosso amado e dizer a sabedoria, você é minha irmã? Pense nisso tudo, pense nessa aula de hoje de Abrão, e sua ida para o exílio por conta própria, que acabou colocando todos nós, judeus, no exílio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.